Um encontro de duas gerações do Estrela do Atlântico, vencedor da edição 2023 e vencedor da edição 2024. Vamos saber como é que foi a experiência vivida pela Mila Britock e pelo Thiago Stephens. Ambos venceram na categoria Notícias e Informação sobre Portugal. Eu quero relembrar com eles momentos mais marcantes das edições passadas e eu sou o Igor Cerqueira e vou guiar esta conversa diretamente dos estúdios da Nossa Mente Mestre e você, meu convidado especial. Vamos lá! Um encontro de duas gerações, os vencedores da categoria Dicas e Informação de Portugal de 2023 e de 2024. Estamos aqui na ansiedade para saber quem é que vai ser o de 2025. Eu recebo hoje aqui nos estúdios Nossa Mente Mestre o Thiago Stephens e a Mila Britock. Ambos foram vencedores do Prêmio Estrela do Atlântico. E eu quero relembrar, Mila, com você, como é que foi ser vencedora da primeira edição do prêmio? Me conta o que passou na tua cabeça na hora que teu nome foi chamado e você subiu em palco. Olha, de primeira mão, assim, eu não imaginei que eu iria ganhar, eu tinha expectativas, mas foi uma grande surpresa, eu fiquei muito feliz. Tanto que eu nem imaginava que realmente a roupa que eu fui foi uma roupa bem simplesinha e tal. Enfim, ganhei e foi, não vou mentir pra ti, foi um divisor de águas, né? Porque é um prêmio, eu acho que é o único prêmio em Portugal que é um prêmio por meritocracia, que é votação ao público. Então, realmente, quem ganha o prêmio é quem o público escolheu. Então isso é muito bom, porque traz para o teu currículo de criador de conteúdo, de profissional, que você tem um público que realmente te ama, que tá ali ativo, engajado, votando em ti. Sem falar que criou também muita conexão com os meus seguidores, né? Que eles fizeram um mutirão, todo mundo assistindo no ao vivo, então tipo, foi bem legal a experiência. E foi a primeira vez, né, que você participou, porque foi a primeira edição, Sim. não é, quando você foi vencedora, e ainda hoje há resquícios do Estrela do Atlântico na sua vida? Sempre. Tanto que me mandaram, ano passado, me mandam sempre direct. Por que você não participou ano passado? Esse ano também, me perguntando, por que não te botaram esse ano? Só que assim, eu aviso pra eles, né? Uma vez que você ganha, pra dar oportunidade pros outros também ganharem, tipo, como o Thiago ganhou no ano a seguir, né? E, enfim, mas sim, tem esses resquícios, né? Que eles ficam naquela ânsia de, mas você vai estar esse ano, vamos fazer um mutirão, gente, calma. Mas dá pra fazer um mutirão pros outros que estão aí participando Claro também. que sim. E a nível de parcerias, negócio, business, isso também te catapultou nesse sentido? Você teve a oportunidade de conhecer outras empresas, empresas que conheceram você como criadora de conteúdo, profissional, desenvolvimento do seu trabalho? Sim, e participar é muito importante, ganhar dá um plus ainda mais. Uhum. Porque muitas empresas, por exemplo, que tinham dúvidas sobre o seu engajamento, sobre a sua entrega, começa a ter certeza quando você ganha. Então, muitas empresas me procuraram, sem falar que eu fiz muitas amizades no próprio dia do evento mesmo. Né? Então eu conheci muita gente legal, muitos criadores de conteúdo, que depois a gente fez collab junto, fez vídeo junto, então ajudou bastante, tanto na criação do conteúdo, que eu acabei conhecendo outros criadores do mesmo nicho que eu, né, que desse mesmo ramo, que quando a gente tá na internet, a gente não se fala muito pessoalmente. Tipo o Thiago, a gente se falava por direct, por acaso conheci o Thiago no shopping, em Vila do Conde, mas a gente não marca pra se ver, é muito difícil, porque cada um tem a sua vida. E no evento é bom, que a gente tá todo mundo ali junto, a gente se vê pessoalmente, aquela atmosfera diferente, alegre. E ganhar também foi um grande divisor de águas, porque realmente foi tipo como se estivesse confirmando para as empresas a entrega do seu conteúdo e a importância dele aí no meio social. O Estrela do Atlântico é um ambiente para networking. E, claro, é muito gostoso ganhar, subir, receber o troféu, fazer o discurso da vitória, mas antes disso, é um ambiente para que a gente possa conhecer outros criadores de conteúdo, empresários e entender as sinergias, colaborações e respeito que deve sempre haver na nossa comunidade. O Thiago foi o vencedor no ano passado, mas ele não pôde estar presente porque ele já estava num outro planejamento. Ele teve uma perspectiva de assistir o evento de fora.
mas ele teve um representante que subiu em palco e fez o discurso da vitória também. Como é que foi isso, Thiago? Assistir, mesmo que à distância, entender que aquele resultado foi resultado de muito trabalho da sua candidatura? Me conta. Olha, foi assim uma situação bem, eu posso dizer assim que eu fiquei com muita ansiedade, né? Mas fazendo assim um time-lapse, né, de como tudo aconteceu, depois que eu fui indicado, eu comecei a criar uma expectativa, depois, tipo, que nem a Mila também, né? Bom, eu vou criar uma expectativa, mas calma aí, vamos devagar. E aí, o fato de eu estar no Brasil fez com que eu ficasse ali acompanhando o evento, né? E tive o entendimento da magnitude do evento quando eu liguei a televisão no canal do evento. E aí, naquele momento, eu disse: caramba, onde eu cheguei? Isso foi muito impactante para mim. E eu acho que a coroação do prêmio, para mim, foi muito interior, no sentido de que quando você estava ali anunciando a categoria, os vencedores, eu olhei para trás na sala da casa dos meus sogros e vi os meus sogros, a Ju, o meu irmão me ligando, dizendo que estava acompanhando, o meu pai, todo mundo envolvido com aquilo ali, torcendo por mim. E aí então ali que caiu a ficha de tipo, poxa, eu tô dando um orgulho para eles. E aí, a partir do momento que veio a coroação, né? Aí, poxa, cara, saí gritando, assim, não tinha nem reação, fiquei eufórico. E aí, vendo a minha família, que pra mim, esse foi o motivo de orgulho, assim, que dar essa possibilidade deles sentirem esse orgulho de mim. A minha família ali toda feliz com a premiação, meu pai emocionado, nossa, então isso foi muito impactante pra mim, né? E o prêmio vai muito além de uma premiação, né? Eu acho que vai impactando também a questão do sentimento, network, divisor de águas, né? Então isso tudo eu venho sentindo na prática também o quanto que ele agregou para mim na parte pessoal e profissional também. Que maravilha! E tem algum fato engraçado, algum acontecimento dos teus seguidores que durante a campanha votavam? Como que eles interagiam com você? É engraçado, porque as pessoas, elas nos mandam a foto, a fotografia, né? Tipo assim, ó, tá aqui, como se fosse, assim, a lei da reciprocidade, né? Pô, tu contribui pra mim, tu traz informações, tu me ajuda a chegar em Portugal com o máximo de informação possível e tá aqui, agora eu tô contigo, então isso é valioso demais também, né? O pessoal mandando ali a fotografia da confirmação. O print da tela. Exatamente, isso é demais. Que legal. E posterior ao prêmio, as pessoas que te encontravam na rua comentaram sobre isso? Como que foi a reação? Não, poxa, o impacto que o prêmio ele traz é surreal, porque tu fica depois, até o teu ego fica, É. fica até um pouco exagerado, né? Até tem que cuidar um pouco, né? Porque tu vê a magnitude do prêmio, né? E, poxa, as pessoas depois até os próprios amigos, nossa, mas tu foi premiado na Europa e tal, né? Então tu fica assim, tipo, não, calma aí, vamos devagar. Não, eu tô vivendo um sonho, mas vamos com os pezinhos no chão, né? E quando você recebeu o troféu, Thiago, quando você pegou ele nas mãos pela primeira vez, como é que foi o teu sentimento? Eu confesso que a primeira coisa que eu fiz, na verdade, o meu amigo o Igor e os meus amigos, né, o Igor e a Josi, que me representaram, eles foram tão, assim, queridos comigo, assim, e valiosos também, no sentido de amizade. A primeira coisa que eles fizeram quando eu cheguei aqui em Portugal, quando eu voltei, foi me entregar o prêmio, né, o troféu. E o primeiro impacto que eu tive foi que realmente ele era muito pesado. Era pesado pra caramba. Mas ali também passou mais um filme na minha cabeça, né? De tudo que eu passei, de tudo que eu e a Ju passamos também, do fato da gente chegar aqui e recomeçar a vida do zero, e ter a oportunidade de inspirar outras pessoas também, de mostrar que, poxa, a gente trilhou esse caminho, outras pessoas podem trilhar também. E ali acho que foi assim uma coroação, né, de tudo que a gente viveu aqui em Portugal, não só na criação de conteúdo, mas também no nosso dia a dia e tal, porque a gente sabe que não é fácil, né, chegar aqui como desconhecido e começar também a criar conteúdo, né, e pô, chegar onde a gente chegou,
com toda humildade, é algo que dá orgulho não só para nós, mas para a família também. Claro, e ter a responsabilidade, não é, de influenciar na vida de tantas pessoas, de tantas famílias imigrantes, na categoria que vocês ganharam, que foi de dicas e informação sobre Portugal. Então, de fato, é ter o legado, né, e receber o peso da responsabilidade que é também carregar uma estrela do Atlântico. Mila, me conta como é que foi para você, que já teve 2 experiências em palco, né? A primeira como vencedora e a segunda anunciando o vencedor de uma categoria. Como é que foi relembrar isso? Ah, é sempre muito gostoso, né? A primeira vez quando a gente ganha, a gente entra no evento em si, nem é no palco, no evento em si, a gente entra com muitas dúvidas de como vai ser e etc. E a gente ganha, já dá aquele conforto, acho que só de participar do primeiro evento, a gente já tem aquele conforto e entende meio como é que vai ser a dinâmica. No segundo, participar, entregar o prêmio e ver a outra pessoa recebendo e ter aquele sonho realizado, aqueles olhinhos brilhando, sabe? É tipo assim, é muito gostoso. Ganhar é bom, mas acho que entregar o prêmio acho que foi ainda melhor. Que legal, que legal. E como é que você sente isso no sentido dos próximos passos, né? Para aquela pessoa que sobe em palco, recebe um troféu e a partir dali as pessoas acham que aquilo é um fim, mas na verdade aquilo é um início de uma nova responsabilidade, não é? Porque as pessoas elas te veem, te lembram que você foi uma estrela do Atlântico. Isso acontece? Sim, eu acho que se a pessoa souber aproveitar a oportunidade, é uma porta que se abre muito grande, porque, como eu falei no início, é um prêmio por meritocracia, então isso é muito bom, dá uma visibilidade completamente diferente, porque você recebeu realmente porque o público votou em ti, mas você também precisa trabalhar, né? Entender produção de conteúdo, profissionalizar o seu trabalho, se vier parcerias ou qualquer outra coisa do tipo referente ao trabalho, também saber aproveitar as oportunidades. Que também eu penso, o prêmio é uma grande porta que se abre. Mas se você fechar essa porta que abriu, nada vai mudar, né? Então, assim, é aproveitar. Quem ganhar esse ano, saber que vai abrir uma porta enorme na tua vida, se joga sem medo, porque eu sinto, principalmente quem tá começando, que tem muito receio quando vem. Porque é uma tsunami, Igor, sendo bem sincero, é uma tsunami que entra na sua vida. Tipo, eu falo na minha questão, muita parceria, muita gente entrando em contato, muita gente me ligando. Tipo, tem um momento que eu falei, cara, não tenho mais agenda. Não tenho mais agenda pra colocar ninguém. Então, assim, é uma tsunami. E se você não se deixar levar aí junto, não aproveitar, sabe? Não adianta muita coisa você ganhar. Tem gente que ganha mais participando, que é mais inteligente, Sim. pega a visibilidade da participação e ganha muito mais do que quem tá ganhando. Mas quem ganha também, nossa, é uma porta enorme que se abre. Mas como eu falei, você não pode ter medo. Tem que se jogar, tem que aproveitar. Eu já vi muitos influenciadores, criadores de conteúdo, que valorizam isso e acabam tendo ali muitos negócios sendo fechados e por vezes essa pessoa nem foi vencedora de nenhuma categoria, por vezes ela está na candidatura, por mais vezes ela acaba estando presente em mais edições. Mas Mila, eu queria saber de você, quando você estava concorrendo lá, se teve por algum momento algum medo de alguma coisa, você se sentiu insegura, você ficou com medo de concorrer, de participar? Alguma insegurança que bateu ali que você pode revelar pra gente? A minha insegurança, eu vou ser bem sincera, abrir meu coração aqui pra vocês, viu? A minha insegurança foi estar num ambiente com tanto criador de conteúdo. Se aquela pessoa ia me ver como colega de trabalho ou como concorrente. Então eu fiquei, quando eu fui a primeira vez, a segunda vez não, porque eu já sabia como é que era, mas a primeira vez que eu fui pra concorrer, eu cheguei meio assim, meio receosa, entendeu? Porque eu não sabia se as pessoas, não os meus seguidores, que os nossos seguidores a gente conversa, a gente sabe como vai receber a gente, mas os outros criadores de conteúdo, se eles iam me receber com carinho como colega de trabalho ou se eles iam me receber com uma forma hostil, como uma concorrente. Porque no mundo existe vários tipos de pessoas, Sim, né? claro. Com várias características e caráteres diferentes. Então eu tive esse receio de, ai meu Deus, será que alguém vai me maltratar? Tipo, porque, sei lá, ou me ver como um concorrente, tipo, e não gosta do meu trabalho e tal. Mas quando eu cheguei lá, tipo, não. É um ambiente super amigável. No final, a maioria, pelo menos eu senti, a gente se sente mais
realmente a amizade, eu acho que todo mundo sentiu a mesma sensação. Feliz de nos encontrarmos, né? Que a gente é muito sozinho nesse meio. A internet, a gente tem milhares de seguidores, mas no final a gente é muito sozinho, porque é milhares ali atrás da tela. Uhum. Então, ter essa conexão humana, nossa, eu acho que todo mundo sentiu essa mesma sensação, sabe? De poder interagir, conversar, falar, Uhum. Que legal. foi E muito conhecer a legal. pessoa por trás das câmeras também. Exatamente. Esse foi um dos objetivos que fez a gente criar o Estrela do Atlântico. O Estrela do Atlântico é uma realização minha pessoal muito grande, né? Eu sou formado em produção de eventos e eu sempre quis fazer um grande evento para nossa comunidade. Mas é muito desafiador também, porque eu, por ter um pé na parte do influenciador e um pé na parte do empresário, entendo que há os desafios e medos e também muito das coisas que as pessoas criam no imaginário delas Sim. e que acham que aquilo se reflete na relação das outras pessoas, sejam influenciadores ou sejam empresários. Mas existe uma marca, existe uma bandeira que é maior do que todos nós, de que todos nós fazemos parte, que é o ser brasileiro. Por isso que na nossa cerimônia, além de entrega de prêmios, também tem momento de música, momento de reflexão, de discursos, de homenagem. E fazendo um contraponto, Mila, você que esteve já presente em todas as edições, qual foi o momento mais marcante para você numa cerimônia, assim, tirando a parte da entrega de troféus, mas a parte das músicas, das homenagens, tem algum momento que salta aos teus olhos? Olha, assim, dos 2 que eu participei, a parte das músicas são bem legais, assim. Até porque eu não sei se eu senti isso errado, mas eu senti que meio que a playlist selecionada tem tudo a ver com o que a gente tá sentindo, né. Então, quando tocava cada música, era música sobre incentivo, sobre crescimento. Então, a pessoa cantava e meio que tocava de alguma forma a gente ali no coração, sabe? Eu lembro que, nossa, a apresentação do primeiro, eu não lembro agora o Iago que Uhum. cantou, que, nossa, eu juro, eu chorei, eu segurei o choro, porque eu gosto de ser aquela, eu não choro, eu sou de titânio, mas eu segurando o choro que ele cantou, campeão, vencedor. Eu acho que todo mundo que tava ali na plateia se emocionou, porque literalmente acho que é tudo isso, eu acho que é um sentimento que nós todos, quando estamos começando a produzir conteúdo, né, estamos passando, que é aquela parte de Deus dá asas, faz teu voo. Então, tipo, é isso, Deus deu asas pra gente, a gente tá tentando voar, aprendendo, cambaleando, caindo, tentando de novo. E foi emocionante. Claro que sim. E que a Mila falou certíssimo, todos os momentos são calculados, né? Toda a temática que é trabalhada é feita por um conselho de arte, do qual eu presido, e temos outros artistas também, o Thiago Vitti, que faz a nossa direção musical, e todas as surpresas que a gente prepara com muito carinho e atenção para valorizar a nossa comunidade. Não é só sobre quem vai ganhar o troféu, mas é fazer com que aquele momento seja um momento de reflexão e de valorização da nossa comunidade. Agora, Thiago, esse ano você vai anunciar um vencedor. Né? Você vai estar na nossa festa, subir em palco para anunciar um vencedor. Mas antes de saber como é que tá as suas expectativas, eu quero voltar no tempo e saber de você se você teve algum medo, alguma insegurança quando você foi nomeado ao Estrela do Atlântico. Olha, sinceramente, a gente só fica assim um pouco ansioso demais, né? Então, o meu sentimento foi um pouco de ansiedade, mas eu não tive medo. eh, Como eu falei, a gente percebe a magnitude do evento pelas mídias, né? Mas para mim foi muito tranquilo e consegui dominar bem essa parte do medo, né? Mas consegui seguir em frente. Eu faço questão que em cada detalhe do prêmio, a gente, a minha equipe, trate todos os influenciadores com muito respeito e todos de igual para igual. Porque é um ambiente onde a gente recebe pessoas que têm muitos seguidores e pessoas que ainda não têm tantos assim. Mas para gente, todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo nível de responsabilidade. E esse é um dos conceitos mais importantes também na preparação do Estrela do Atlântico. Tiago, você acha que os vencedores de cada categoria, eles têm alguma relação com a quantidade de seguidores que eles têm, ou isso não tem nada a ver?
Eu acho que não tem nada a ver, porque não adianta tu ter centenas, milhares de seguidores e não ter o engajamento, né? E o que vale para as mídias é isso, né? O quanto que as pessoas estão ali junto contigo. Então, esse é um marco, né, na vida de quem ganha, né, de quem é premiado, porque justamente por isso, porque se tu for ver, não é tão simples assim, não é um prêmio assim que você vai colocar, vai entrar ali, puf, deu, e pode fazer várias vezes. Você tem toda uma verificação por e-mail e tal. Isso dá mais credibilidade ainda pro vencedor. Então a pessoa, ela tem que ser assim muito grata mesmo, né? Ela quer realmente ela quer votar naquela pessoa, porque ela vai ter que entrar ali, vai ter que colocar o e-mail dela. Então isso dá mais grandiosidade ainda Claro. pro evento, né? Claro. Desde a primeira edição existe esse sistema, né, que ao passar de cada edição ele é ainda melhorado, mas existe um sistema de votação que foi desenvolvido de forma interna para poder garantir a segurança e a transparência em todo o processo de votação. Então, desde o princípio, onde os candidatos são nomeados pela audiência, e de fato é isso que acontece, o nosso site, ele abre as candidaturas, você pode ir lá, como pesquisa pública, e indicar os influenciadores e empresários que você acha que merecem concorrer ao Estrela do Atlântico. Isso fica aberto por bastante tempo. Depois que se encerram essas indicações, a nossa equipe faz o levantamento, comunica com esses perfis e esses perfis ficam disponíveis em suas respectivas categorias que são criadas mediante a indicação do público e também mediante a disponibilidade do quórum. Então, já respondendo algumas dúvidas que as pessoas de casa podem ter, quem foi que escolheu a minha categoria? Bem, quem escolhe a categoria dos participantes é o público. Na hora da indicação, ele seleciona as palavras-chave que acha que se enquadram para aquele perfil. E através da inteligência, nós identificamos os perfis que são congruentes e que podem participar desta candidatura. Mas esse é só a primeira fase da camada. A segunda, que é mais complexa, é o período de votação, que as pessoas precisam entrar no site e é complexo porque existem várias camadas de segurança. As pessoas reclamavam, Thiago, com você na hora de votar e falavam: caramba, é difícil, tem que botar muita informação. Como que era o sentimento nesse momento? Não reclamavam, não. Eu acredito que em alguns momentos eu explanava isso, né? Dizia para as pessoas, olha, fazia isso, esse é o passo a passo, né? E é justamente o que eu falei antes, né? Isso traz muito mais credibilidade para o evento, porque não é uma simples votação, é algo realmente sério que mostra que quando você quer votar, realmente tem que seguir uns passos ali, porque senão você não vai conseguir fazer a votação, né? Claro. E com você, Mila? As pessoas chegavam lá te perturbar para votar em você? Pior que não, foi bem tranquilo, né? Acho que como a categoria Notícias e Informações, a gente passa muita informação. E talvez seja por isso, seja um público mais ali habituado, né? A ter Claro. muitas informações, a seguir passo a passo, eu segue um processinho. Então, não, nesse quesito foi bem tranquilo. Eu até queria pegar uma deixa que você perguntou pro Thiago sobre número de seguidores. No evento do ano passado, antes do evento começar, a gente se reuniu, né? Um grupinho de influenciadores, a gente tava lá, tomando uns vinhozinhos, umas Coca-Cola, tipo, um pré-evento. E uma dos candidatos estava falando, eu não vou ganhar não. E eu falava, menina, tu vai? Não vou não. Olha quem tá na minha categoria. Tipo, fulano tem muitos milhares a mais do que eu não vou ganhar. E quando anunciou, quem ganhou foi a pessoa que tava falando que não ia ganhar. Então, tipo, não tem nada a ver com o número de seguidor. Literalmente. Então, qualquer um que tá... E no primeiro também, no que eu participei também, teve uma categoria que quem ganhou foi uma pessoa que tinha 30, 40 mil seguidores e tava competindo com uma pessoa que tinha 1 milhão no TikTok. Então, não é sobre quantidade de seguidores, né? Todo mundo tem chance, independente de ter 30 mil, 40 mil, 1 milhão de seguidores, enfim, todo mundo tem chance. E o legal, né, Milé, é que tu vai pro evento sem saber de fato se tu vai ganhar ou não. Tipo assim, é uma surpresa total. Então aquela ansiedade, ela vai até o momento que o Igor diz,
É fulano, você. E revelando aqui pra vocês, nem eu sei qual que é o vencedor. Eu faço questão de não olhar o vencedor antes da hora, porque todos são meus amigos. Eu não quero transparecer quem já vai ganhar ou quem vai perder, porque pra mim todo mundo tá ganhando. Então, a nossa equipe de TI e a equipe de segurança faz toda a análise dos votos, inclusive a limpeza dos votos, porque a gente tem um regulamento que fica disponível no nosso site, que diz ali o que consiste um voto válido ou não. Então, votos que são advindos, por exemplo, de gerador de e-mail temporário, ou votos que são por contas fakes ou falsas, esses votos são todos limpos, eles não são contabilizados. O nosso sistema identifica por várias questões. E depois, na hora da revelação, nós revelamos por porcentagem. Então, pensem comigo, este ano nós temos categorias que têm até 12 participantes na categoria. Quando a gente pensa 12 participantes, e a gente anuncia as porcentagens, naturalmente essas porcentagens vão estar sempre muito próximas, porque ela está distribuída por bastante quantidade de participantes. E quando fazemos o trabalho de anunciar em porcentagem, anunciamos o vencedor com a porcentagem dele, e depois o segundo, terceiro e quarto local com a porcentagem. Nós não anunciamos no dia do evento a quantidade de votos, mas no particular de cada participante, enviamos um relatório da própria plataforma que menciona a quantidade de votos de cada um com a geolocalização e também com a faixa etária. É uma informação que é privada, que é compartilhada individualmente com cada um dos participantes, mas que também reforça o nosso compromisso com a transparência e com a qualidade do que a gente quer construir, que é essa rede de apoio e esse ecossistema fértil entre a nossa comunidade. Quero já saber, Mila, qual que é a dica, você como participante já de 2 edições, qual que é a dica que você deixa para quem está assistindo a gente agora, que é influenciador, que é empresário, ou que está participando, ou que pretende participar num próximo ano? Olha, você é muito o que você atrai. E eu posso falar os 2 eventos eu participei. Os 2 eventos, eu vi pessoas que não estavam participando, foram lá só para se conectar, só para network mesmo, conhecer ou torcer para o influenciador que estava concorrendo na categoria. No primeiro, teve gente que ganhou o segundo, e no segundo, que inclusive depois que eu fui conhecer a pessoa e tal, que foi lá, a gente conheceu, tava até nessa rodinha que a gente tava bebendo lá no pré-evento, e agora tá concorrendo no segundo. Então, o que tava no primeiro evento concorreu no segundo e ganhou, e que tava no segundo também, agora tá concorrendo nesse outro, né? E não sei se vai ganhar, porque ainda não sabe. Mas assim, independente de você ter sido selecionado, né? A galera ter te indicado para você concorrer ao prêmio ou não, ou você tem esse objetivo pro próximo ano, pro próximo Estrela do Atlântico que vier aí no ano de 2027, eu acho que é bom você colocar isso como meta na sua vida. Não de forma muito aérea. E talvez eu queira participar. Não, colocar como meta. Porque realmente, só de participar já é uma grande evolução. Se ganhar, perfeito, melhor ainda, né? Como eu falei, vem uma tsunami de oportunidades na sua vida. Mas se você participar, a porta que se abre também é muito proveitosa. Aos interessados que querem participar, façam suas campanhas. Peçam aos teus seguidores para ir lá e indicar você, criatura. Não sou eu que escolho quem vai participar, são as pessoas que vão através do nosso site e fazem isso. Mila, e receber esse troféu, o que que representa da sua vida? Qual que é a conquista, as dificuldades que você teve como imigrante, como empreendedora, e quando você pega, o que que você gostaria que esse troféu representasse, a tua maior força? Eu acho que esse troféu representa muito o nosso processo, o nosso caminho, o nosso não desistir. Porque eu penso que se qualquer pessoa tivesse desistido, essa pessoa não teria ganhado. Ela nem teria passado pelo processo de indicação, porque ela teria desistido, teria sumido na história. Então, assim, pegar o troféu, você participar já é muito bom, mas quando você ganha e pega o troféu, tipo, é uma vitória de que você conseguiu vencer todo aquele processo árduo, tanto do início, quando você produzia conteúdo e trabalhava ao mesmo tempo, né? Tem gente também, que muitas pessoas estão nesse momento fazendo exatamente isso, e é um sufoco, principalmente quando a gente está trabalhando no trabalho formal e está produzindo conteúdo, a gente fica meio sobrecarregado, porque quase não sobra hora pra gente dormir, quem dirá viver.
E quando eu peguei o troféu, meio que foi, caramba, não acredito, deu certo, meu Deus, eu consegui. Sabe? Enfim, é uma sensação única. Que maravilha. E para você, Thiago, o que que esse troféu representa? A maior força como imigrante que você teve, momentos menos, mais difíceis que você teve que enfrentar também, e quando você sobe, recebe esse troféu, o que que ele representa? Olha, muito sinceramente, de uma forma positiva, ele representa um tapa na minha cara. Porque eu sempre fui uma pessoa que me menosprezei, nunca acreditei no meu potencial. E isso mostra para mim mesmo que eu sou capaz. Quando eu peguei o troféu na mão, depois já de estar aqui, de voltar, regressar para Portugal, eu vi aquilo ali, assim, os detalhes do troféu, o peso dele, eu pensei, cara, olha só onde que eu cheguei. Então isso representa, né, além desse tapa na minha cara, de mostrar que, tipo, cara, vai até o fim, que tu é capaz, se tu te dedicar, tu consegue, é algo palpável, né, mostra também que eu tô no caminho, porque, como a gente falou aqui também, entra a questão do engajamento, né, de toda o peso que tem essa premiação. Então, é, de fato é uma coroação de tudo que a gente passou também, né? Eu e minha esposa, de chegar aqui, agora tá com a nossa filhinha, de ser uma inspiração também para outras pessoas, né? E eu vejo assim que esse prêmio também ele te traz um peso, né? Um peso de tipo assim, poxa, agora o negócio ficou sério, né? Então, até, por exemplo, no meu portfólio ali, eu coloco, né, que eu fui um vencedor, isso traz muito mais credibilidade para mim, traz um peso também para quem quer buscar em mim uma publicidade, né, porque, poxa, um cara que saiu do Brasil, chegou aqui somente com as malas das roupas, ganhar um prêmio dessa magnitude que envolve a Europa em geral, então alguma coisa essa pessoa tem, né? Claro. Então eu levo com isso, assim, além desse tapa na cara, assim, essa questão assim de coroar tudo que eu e a minha esposa passamos, e eu dedico também esse prêmio a ela, né? Ela tem uma mão dela aí, uma mão bem grande dela, porque sem ela, né, não teria como a gente chegar onde a gente chegou. Claro que sim. E qual que é a dica que você deixa para quem está assistindo a gente de casa, que está nomeado a essa edição, ou que está pensando em participar numa próxima? Tá, eu vou para a galera que está participando nesse momento, tá? Eu acho que esse é o grande momento de saber se você está engajando com o seu público ou não. Então, eu não sou muito apelativo, eu não apelaria para as pessoas votarem em mim. Eu já sou assim, daquela questão assim, olha, se você acha que eu mereço, vai lá. Se você acha que eu contribuí para você de alguma forma, vai lá, porque se eu vai lá e vota em mim, né? Porque se eu ganhar, isso vai ser muito importante para mim. Então, a partir daí, vai tranquilo. Eu acho que é importante também tu saber desfrutar desse momento, né? Do pré-evento, depois de chegar lá, ver aquela forma assim de celebridades ali e tal, todo mundo super bem vestido, que eu também já não sou muito, né? Bem assim, ver aqueles holofotes todos, então isso é importante para desfrutar também. E claro, ganhar é importante, é bom, mas só o fato de você estar concorrendo já mostra que você está no caminho. Talvez se você não conseguir agora, pode trabalhar um pouco mais para no próximo ano vir com mais força, mas cara, desfrutem, porque eu não pude desfrutar e vou desfrutar de uma forma diferente esse ano, né? Participando, mas mais tranquilo também, porque não vou estar concorrendo, não vou esperar o Igor, não vou estar aquela ansiedade do Igor falar o vencedor, mas vou estar ansioso de subir no palco, de entregar para a pessoa, né? Mas a palavra é desfrutem, porque é um momento único, né? Eu percebi isso de longe, então quando eu estiver lá em loco vai ser melhor ainda. Que maravilha, não é? Sempre muito bom conhecer um pouco da trajetória das pessoas que passaram pelo nosso palco, Estrela do Atlântico, e vamos aproveitar esse momento também para marcar a história e entregar o convite oficial para os nossos embaixadores, né, os que já participaram das edições anteriores. E nossos convidados já estão com os seus presentes especiais, a carta de convite especial
e também um espumante francês, que foi escolhido pelo nosso sommelier, o Linaldo Oliveira, para vocês relembrarem o gostinho deste momento tão especial. Espetáculo. Muito obrigado, Igor, pelo convite, né, pela participação. Estarei lá mais um ano, linda e maravilhosa. Vou com vestido bafônico, porque eu sou dessas, entendeu? Sagitariana nata, a gente tem que entrar lá. E é muito importante, porque é o momento que a gente tem para se amostrar. Claro! Ai, criador de conteúdo, claro, meu amor, a gente é criador de conteúdo. Principalmente quem faz isso realmente como profissão, é o ganha-pão que põe a comida, Claro. feijão com arroz na nossa mesa. É pra se amostrar mesmo. Então eu vou bem linda, vou pegar um vestido rabudo, 3 metros de rabo, e vou me acabar no espumante. Eu lembro que você tinha comentado que isso também foi um aprendizado pessoal que você teve, Sim. não é? E que também representa uma evolução, né, da nossa carreira profissional. Eu lembro que você fez comigo, né, no backstage, um comparativo do que você usava na primeira edição, para o que você usou na segunda e para o que você pretende na terceira. Cara, gente, eu era uma lascada. Desculpa aqui, gente, uma lascada. Male, terminei o ensino médio na escola pública fuleira lá da Bahia, porque a gente não tinha acesso a conhecimento e educação. Então, tipo, ganhar o prêmio me fez entrar em ambientes que eu nunca imaginei. Então, sim, muito da minha postura, do meu falar, da minha roupagem, mudou porque eu cheguei em lugares, minha mentalidade chegou em ambientes, em estágios que eu nunca imaginei que eu ia chegar. E a gente vai evoluindo, a gente vai mudando também, né? O foco é crescer, retroceder, de preferência nunca. Muito obrigado, Mila, pela sua participação. E muito obrigado, Thiago, também. Esse ano podemos esperar, então, expectativas lá em cima. Expectativa lá em cima, eu agradeço o convite por estar aqui hoje, não tinha como não participar desse momento único, né? Aproveito para te agradecer também por ser o idealizador desse espetáculo, né? Que vai muito além de um prêmio, né? Envolve sentimento, envolve networking, envolve muitas coisas, abertura de portas, né? Um marco na vida das pessoas. Então, a gente tem que vangloriar, sim, tem que te dar muita moral, porque além de ter um impacto gigantesco na vida das pessoas, né? Ele abre portas e envolve milhares, centenas de pessoas, mexe com a economia, pessoas vêm de outros países para cá, né? Sim. Então, de fato, não é uma brincadeira, é algo muito sério. E eu fico muito honrado de ter participado, de ter ganhado e de estar aqui hoje junto contigo, junto com a Mila também, que são pessoas referências aí na criação de conteúdo aqui em Muito Portugal. obrigado, eu já vou quase me emocionando aqui. Muito obrigado a vocês e convido vocês que estão assistindo esse episódio a conhecer outras histórias de brasileiros que são referência pra gente aqui em Portugal ou de qualquer outro país da Europa, porque estamos aqui para internacionalizar. Eu te espero no próximo episódio com mais histórias de mexer com nossos corações. Até lá, tchau!